Fala devs, beleza? Bem-vindos a mais um papo reto sobre CSS. Hoje a gente vai encarar um dos maiores vilões do front-end. Aquele texto que vem do back-end, sabe? Aquele texto totalmente imprevisível, que não respeita ninguém e que adora quebrar os nossos layouts. Chega de sofrer com isso. Bora aprender a domar essa fera de uma vez por todas. Mas antes da gente começar, aquele recado de sempre, que é super importante. Se você curte o conteúdo aqui do canal, já deixa aquele like, se inscreve para não perder nada e o mais legal, deixa um comentário com sugestões de temas que você quer ver por aqui. É esse apoio de vocês que me dá gás para continuar criando cada vez mais conteúdo de qualidade para nossa comunidade. Fechado? Então vamos lá. O nosso problema de hoje é o caos que o texto pode causar. Pensa comigo. Esse texto pode vir de uma API, de um banco de dados, ou pior, pode ser digitado pelo próprio usuário. E a gente nunca sabe o tamanho que ele vai ter. Pode ser um nome de usuário gigantesco, uma URL sem nenhum espaço, e aí, meu amigo, até o layout mais perfeito vai por água abaixo. E tá aqui a cena do crime. Quem nunca passou por isso, né? Na esquerda, o nosso sonho, o componente perfeito, lindo, lá do Figma, e na direita, a dura realidade, o mesmo componente, só que totalmente destruído por um texto que simplesmente ignorou todos os limites. É um clássico do terror do CSS, mas hoje a gente vai exorcizar esse fantasma. A nossa primeira arma nesse guia de sobrevivência é a propriedade word break. Pensa nela como a sua linha de defesa principal contra aquelas palavras enormes, sem espaços, que são as que causam o maior estrago. Vamos ver como ela funciona na prática? Explicando de um jeito bem simples, o word break é uma instrução que a gente dá para o navegador. A gente diz para ele, olha, quando você encontrar uma palavra que é maior do que o espaço que ela tem, é assim que você vai se comportar. É basicamente criar uma regra para quebrar o que, em teoria, não deveria ser quebrado. E a solução mais comum e super prática é usar o valor breakword. Com essa única linha de código, a gente está dando carta branca para o navegador quebrar essa palavra gigante em qualquer ponto necessário para ela caber no container. Simples assim, é direto ao ponto e resolve a maioria dos casos. E olha só o poder disso em ação. A diferença é gritante, né? Antes, o texto ali vazando, quebrando todo o design, e depois, com uma única linha de breakword, o texto fica comportado, respeitando os limites do card. Problema número 1, resolvido com sucesso. Beleza, o word break resolveu o problema da palavra gigante. Mas e se a gente quiser exatamente o contrário? E se a gente não quiser que o texto quebre de jeito nenhum? Bom, aí entra em campo a nossa segunda ferramenta, a propriedade white space. O white space, como o nome sugere, nos dá controle total sobre como os espaços em branco e principalmente as quebras de linha são tratadas dentro de um elemento. A sua principal superpotência é conseguir forçar um texto a ficar sempre em uma única linha, aconteça o que acontecer. E o valor que faz essa mágica acontecer é o no wrap. No wrap significa, literalmente, sem quebra. Isso é perfeito para elementos de interface como badges, tags, labels, sabe? Coisas pequenas onde uma quebra de linha no meio do texto ficaria muito estranha e quebraria a identidade visual. Olha que exemplo claro. No comportamento padrão do CSS, o texto do badge quebrou ali no meio. Ficou esquisito. Agora, com o whitespace no wrap, ele se mantém firme em uma única linha, preservando o design do componente, mesmo que o texto seja um pouco mais longo que o ideal. Certo, então a gente já sabe como forçar a quebra e como impedir a quebra. Mas e quando a gente impede a quebra e o texto é tão grande que vaza para fora do container? Para resolver isso com elegância, a gente usa a nossa terceira ferramenta, o Text Overflow. A estrela aqui é o valor elipses. É ele que adiciona aqueles famosos 3 pontinhos às reticências para mostrar que o texto continua, mas foi cortado ali. Só que tem um detalhe muito importante. O Text Overflow é um artista que não trabalha sozinho. Ele precisa de uma equipe para funcionar. E aqui está o trio dinâmico, o combo perfeito. Para Text Overflow funcionar, a gente precisa primeiro do whitespace no wrap, para forçar tudo numa linha só. Depois, a gente usa o Overflow Hidden, para esconder a parte do texto que transborda. E aí sim, para fechar com chave de ouro, o Text Overflow Ellipses entra para colocar os 3 pontinhos. Um depende do outro. E o resultado é essa lindeza aí. A gente sai de um título bagunçado vazando para uma apresentação limpa, profissional e que ainda informa visualmente que existe mais texto ali. Essa técnica é simplesmente essencial para qualquer interface moderna. Agora que a gente já conhece as nossas 3 ferramentas principais, que tal juntar tudo?
Vamos aplicar essa estratégia completa em um componente de interface do mundo real para a gente construir algo que seja, de fato, a prova de falhas. Então, vamos lá, montando o nosso componente à prova de balas. Imagina um card de perfil. A gente tem 2 desafios. Primeiro, o nome do usuário, que pode ser uma palavra só, gigante e sem espaços. Para ele, a gente usa word break, break word. Problema resolvido. Segundo, o cargo da pessoa. A gente quer que ele fique numa linha só, mas sem estourar o layout. Para ele, a gente usa o nosso trio: whitespace no wrap, overflow hidden e text overflow elipses. E qual o resultado? Um componente super resiliente, que está preparado para qualquer texto que vier do back-end. Então, para a gente fechar, vamos resumir as boas práticas. Regra de ouro número 1. Nunca, jamais confie no tamanho do texto que vem do back-end. Use word break para conteúdo imprevisível, tipo o gerado pelo usuário. Use whitespace no wrap só quando a quebra for realmente inaceitável. E use o combo do elipses para títulos e labels. E a dica final, a mais importante, sempre teste seus componentes com os textos mais absurdamente longos que você conseguir imaginar. Pensa no pior cenário possível. É isso que vai deixar seu layout robusto. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Controlar quebras de linha e o transbordamento de texto não é só um capricho estético. É o que separa um layout que só é bonito no Figma de um layout que é de fato profissional, robusto e que aguenta o tranco no mundo real, em produção. E olha, se essa conversa aqui despertou aquela vontade de mergulhar ainda mais fundo em CSS, eu preparei um material completo, o curso CSS na prática, do primeiro estilo à interface completa. É um conteúdo pensado para quem quer realmente dominar essa ferramenta, o link está aqui na descrição e é também uma forma incrível de apoiar o nosso trabalho aqui no canal. E por falar em apoio, o Mundo do Dev é um projeto totalmente independente. Para quem sente que esse conteúdo ajuda de alguma forma e quer apoiar o crescimento do canal, pode usar o Pix que está na tela. Qualquer contribuição, de verdade, significa um mundo para mim e me motiva a continuar criando e fortalecendo a nossa comunidade. Muito, muito obrigado por assistirem e a gente se vê na próxima.